observações ao longo da história é que a ocupação no Rio de Janeiro foi muito irregular e desorganizada. E essa tua proposta de valorização de certas unidades geográficas, ela vem ao encontro de uma política de valorização, de regularização, de distribuição. Em contrapartida, você também vai estabelecer naqueles pontos ali de habitação a infraestrutura, escola, saúde, praça. Olha como os pontos eles são retroalimentados, né? Meio ambiente, tudo isso para uma cidade pensada, uma cidade para dar certo. Não uma cidade que ela vai crescendo na forma de puxadinhos. Isso. Infelizmente, no Rio de Janeiro. Ô, Fábio, e bem pensado que você falou do puxadinho, que não é só o puxadinho da construção, não, é o de esticar a cidade. É óbvio que áreas mais de 20, 30, 40, 50 quilômetros do centro da cidade tinha uma vida comunitária, urbana ali e tudo mais. O que houve nesses últimos 60 anos foi você fazer a transposição de forma de esticar a cidade para locais sem nenhuma infraestrutura de abastecimento de água, coleta de esgoto, urbanização, área de lazer, posto de saúde, escola, serviço, vai fazendo com que vá se tornando uma cidade cara. Ou, quando não, a serviço de quem estocou as terras ali, e Barra e Recreio foi um exemplo disso, que depois o poder público vai lá e coloca rios de dinheiro, né? Porque fica um discurso muito liberal econômico, mas na hora da conta, né, dos serviços públicos ali, né, é de todo mundo que vai colocar ali aqueles recursos. E, de outro lado, quem não tem esse capital para essas áreas, acabam, né, sendo deslocado para essas pontas e extremidades da cidade, enfim, e que poderia ter também, mas fruto daquela realidade ali, né, que bairros 60, 70, 80 anos não tinha aquela densidade, aquela ocupação grande, tem. E o que já está consolidado, principalmente na zona norte do Rio de Janeiro, você resgatar isso, né? Você resgatar, requalificar. Um outro exemplo, poderíamos usar a Avenida Dom Helder Câmara, no eixo ali de Pilares a Del Castilho. Há 45, 46 anos atrás, você passava ali no final de semana, você não via ninguém. Você tinha várias empresas ali colocadas. Hoje, há mais de 30 anos, você tem um mega investimento de um shopping, atrás hoje você tem habitações, no outro tem um polo moveleiro, você tem uma circulação viária ali. Houve uma modificação para melhor, né? Nesse local é um exemplo. Serviços, restaurantes, gerou novos postos de trabalho também, né? E você tem próximo, né, duas estações, uma de trem e uma de metrô, em que pese que a estação, pasme, até 3 anos atrás, que foi implantada atrás desse shopping e dos mercados polos ali, não funciona até hoje, que ela fica contígua à linha amarela. Enfim, então a gente precisa repensar essa cidade para as pessoas, né? Para a vida das pessoas. Aí um ponto que eu até estava anotando aqui para perguntar, ouvir a tua opinião, o teu olhar do Rio de Janeiro, mas você acabou que você já foi discutindo sobre esse tema de forma muito natural, que é o saneamento básico, ou seja, é algo inerente a uma organização de sociedade, a uma redistribuição pensada da cidade, você trabalhar com o mínimo de dignidade do indivíduo. É impossível, é impensável, no pleno século XXI, a gente pensando em colonizar a Lua e não ter um saneamento básico mínimo, pegar água e recolher o esgoto, muitas vezes cobrando por isso, cobrar sem prestar o serviço. Saneamento básico do Rio de Janeiro está ligado à saúde, está ligado ao mínimo ético e existencial de dignidade do ser humano. Eu não acho isso, Rodrigo. Isso mesmo, Fábio. Nós estamos aí falando aí de obras fundamentais, né, que é o saneamento básico. Houve avanço, sim, não vamos negar, é óbvio, mas ainda é um desafio em várias áreas da cidade do Rio de Janeiro o processo de coleta, tratamento e o destino desse esgotamento sanitário, sim. E lembrando, Fábio,
que nós temos ainda um passivo na cidade do Rio de Janeiro, e olha que em 2012 eram 1.200 a 1.500 longradouros, ruas, vias, travessas, vilas, sem pavimentação. Quando nós estamos falando de pavimentação, pressupõe um trabalho completo. Drenagem, canaleta, que é a drenagem de galeria de água pluviais, rede coletora de esgoto. Então, assim, esse tem que ser um compromisso com a vida da cidade, porque nós não estamos falando de 1.000 ruas, 1.200. Hoje teríamos que precisar esses dados, mas estamos falando de pessoas que vivem nesses locais, tá certo? Não pisar na lama, ter o acesso. E quando nós falamos de asfalto, não estamos falando só desse asfalto, você coloca tudo. Pode ser paralelo, pode ser um outro material, pensando a questão também da drenagem, quando não do acesso íngreme nessas ruas, enfim, a serem pensados também. Então, o saneamento hoje é algo fundamental, principalmente nas áreas de comunidade, é um desafio. Como tem outras também que não sabemos se a engenharia consegue dar solução, devido à questão de onde elas estão implantadas, abaixo do nível do mar, ou então pela ocupação se deu de tão forma desordenada que não tem como fazer 360 graus num cano e na coleta. Enfim, mas aí são questões pontuais. E dentro desse eixo de obras, Fábio, para dar uma concluída aqui nesses pontos que você está apresentando, eu quero destacar também, porque é outra coisa que surge na administração pública. Alguém copia e cola, ou então tem uma ideia genial, fantástica, maravilhosa, mas tem coisas no Rio de Janeiro, há mais de 40 anos, que estão lá para ser concluídas. Um exemplo disso é o acesso ao túnel Noel Rosa, no eixo ali do Sampaio, no eixo do Jacaré, né? Que é o elevado de acesso ao túnel Noel Rosa. Você passa ali, você vê que as alças estão incompletas, os acessos e as saídas também. Então, para interligar o quê? Com a Avenida Dom Helder Câmara e a Avenida Martin Luther King, que é uma das linhas policromáticas que foi pensada por Rio de Janeiro. Linha vermelha, que está implantada, linha amarela, mas você tem a linha azul. Enfim, você tem outras, né, que foram pensadas nisso, e até hoje não se tratou disso, porque você está ligando a zona da Leopoldina, Zona Norte, a um outro lado da cidade, de Zona Norte também, Vila Isabel, Tijuca, ou também ao acesso a Jacarepaguá, que é a Grajaú, Jacarepaguá, ou ao Lins também, voltando, ou ao centro, quem desce, né, a Teodoro da Silva. E aí também, Fábio, para essa interligação, que merecia ser pensada também, que aí volta ao transporte metroviário ou de VLT, né? Que era um eixo também a ser pensado como interessante, né? Quem sabe um dia também se pensasse ali a ligação do metrô da Maria da Graça até o Uruguai, né? Passando na parte que já está acima, né? Enfim, que é aberta, que é a linha 2, mas a partir do Noel Rosa poderia já mergulhar e sair em Vila Isabel, Maxwell e a estação do Uruguai, né? Você estaria também fazendo ali um acesso de quem vem da linha 2, quem vem da Leopoldina, vem da Ilha, vem da Baixada, vem da Zona Norte, fazer um acesso para o centro, para a Zona Norte, Tijuca, ou o centro, por esse caminho também você faria uma circularidade e uma integração também com a estação ferroviária próxima ali embaixo ali do túnel Noel Rosa. E quem sabe também, o Fábio também, pensar essa interligação dessa via, né, no Noel Rosa, quem sabe um dia também, né, pensá-la na perspectiva de ela, dando essa continuidade do elevado pelo Jacarezinho, interligar lá com a Avenida Brasil. Então, você teria um volume das pessoas, né, da região da Grande Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Lins, ou até mesmo ao descer a Grajaú, Jacarepaguá, acessar o Noel Rosa até a Avenida Brasil. Seria uma paralela anterior, antes,
a linha amarela. E para concluir também, Fábio, porque isso a gente tem que estar pensando a cidade, né? Uma outra coisa é a Transolímpica, que começa lá no Recreio e termina nos suas alças de acesso no campo de instrução de Jericinó e Magalhães de Bastos. Ali não a ser pensado, né, dentro do campo do Jericinó, exclusivo, seccionado, sem comprometer nada da área, a interligação com a Via Láctea e Anchieta. E a interligação da Transolímpica com a Via Láctea, interligando a Transolímpica, dando continuidade, ligando com a linha vermelha na Pavuna. Nós estamos falando aí de 10 a 12 quilômetros, pode-se colocar aí, 10 a 15 quilômetros, Fábio, que seria você ligar essa alça e você ter um anel viário interno dentro da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? É óbvio, privilegiando o transporte coletivo, mas nesse caso, como são vias expressas, o transporte dos veículos, né? Enfim, ou de ônibus também nesse momento. Então, eu quero aqui, Fábio, agradecer o teu convite, não estender mais, mas trazer essas reflexões, o conjunto dessas ideias de que nós precisamos dar nossa contribuição, não só com o voto nessas eleições, mas com ideias, reflexões, propostas na perspectiva de uma vida sustentável em nossa cidade. E sustentabilidade hoje na nossa cidade, a gente poder olhar para o outro carioca, fluminense, brasileiro ou de outra parte do mundo e dizer que nós gostamos de conviver com pessoas. Rubens, eu vejo o Rio onde vivemos, aonde trabalhamos, aonde temos o convívio com o nosso semelhante, que tem que ser o melhor espaço possível. Passeando por essas diversas propostas, esses temas que a gente discutiu aqui, repito, temas que são a ordem do dia constante. Constantemente devemos estar repensando como a gente pode aprimorar essas perspectivas que você trouxe tão bem aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade, eu sei que o tempo é curto, a gente começa a falar sobre o Rio, começa a falar sobre cidades, a gente vai, enfim, tratando aí com o tempo, porque é um tema que se retroalimenta. Mas eu penso um pouco também, Rubens, eu queria te ouvir sobre a ideia do empreendedorismo, de utilizar o espaço público para essa economia criativa, de forma organizada, grandes locais onde as pessoas interagem, convivam, que vive também um espaço, ou seja, é um espaço onde você gera emprego, você gera renda, você gera lazer, você gera sinergia com o espaço público e o meio ambiente, tudo isso sendo muito organizado pelo município e não feito de forma desorganizada, onde eventualmente um grupo ou outro se apropria de uma via pública, se apropria de um equipamento público. Mas um espaço público pensado em sintonia com a cidade, de gerar, inclusive na época de pandemia, novas oportunidades de renda para o indivíduo, de existência, mas com um olhar organizado e cuidadoso da cidade. O que você pensa sobre isso? Fábio, esse é um desafio aí que o Brasil, o mundo está passando por conta das mudanças, né? No modo de produção dentro do sistema econômico, né? Que nós vivemos. Alterações profundas, o trabalho vai se modificando, né? E dentro dessa revolução de ciência, tecnologia, essa fase que nós nos encontramos aí cada vez mais concentrando o capital, né? Enfim, e se alterando também, esse é um desafio macro e que o mundo vai se colocar em debate, já está se colocando em relação a isso. Tá? Nós estamos vendo aí fechando empresas, encurtando o processo de produção. É um modelo aí para as novas gerações, um desafio muito grande, o que fazer. Mas nós temos o dia a dia, e você trata dessa questão de uma forma importante, e é óbvio que tem que ser pensado na municipalidade como você proporciona possibilidade de trabalho e renda.
esse é um desafio. Num passado recente nosso, se falava muito do microcrédito. Será uma política debatida no Brasil a todo momento. Depois que cada um fosse empreender, né, alguns teve também uma febre muito grande sobre isso, mas vai vender para quem, dada a crise, desemprego, grana circulando, concentrada, enfim. Então, são desafios macro, mas tem ações concretas que se faz necessário, né, para você garantir a possibilidade de quem está em busca do seu trabalho, da sua renda, tenha condições de produzir e atuar, né? E aí, muitas vezes, o problema é interno, né? Dentro do próprio poder público, né? Se não atrapalhar, já ajuda. Quando não, é uma carga de muita dificuldade que acaba, pode gerar a busca de facilidades, né? Então, é um processo, enfim. Ou quando, na outra extremidade, é o liberou geral, né? Que é algo que desagrega, desordena, desconstrói e não harmoniza. Então, assim, é um desafio muito grande, Fábio. É algo muito grande, principalmente os locais que nós falamos aqui. Nós falamos de regiões e bairros que outrora o modelo produtivo era de várias fábricas ali, né? No Jacarezinho mesmo, você tinha a GE que saiu dali, né? Enfim, não é isso? Desativou sua produção e tantas outras também. Você tem o eixo da Avenida Brasil, por exemplo, ela tem que ser imediatamente repensada o uso e ocupação do solo. E isso cabe à municipalidade. Mas quando o poder local, a prefeitura, cria as condições, né, dentro da cidade para que as coisas funcionem e funcionem bem, isso é um estímulo. Nós estamos falando aqui de questões que não resolvem o problema macro, mas que pode mitigar, pode reduzir, pode criar uma sinergia, pode criar uma empatia, pode atrair pessoas, tá certo? Para que, por exemplo, São Cristóvão se criou lá um polo de produção do ponto de vista da moda que estava indo muito bem, não sabemos agora depois pós-pandemia. Mas são ações assim fundamentais, né? E tem outras questões também, Fábio, dentro dessas macro-regiões. Você pega a Zona Oeste, pega a Baixada de Jacarepaguá, pega a região de Pavuna, locais um pouco mais longe de onde as ofertas de trabalho, né, estejam disponíveis, tem que se pensar essas regiões, modelos para que possam se desenvolver. No passado, foram pensados distritos industriais. Você tem o Distrito Industrial de Fazenda de Botafogo, que efetivamente, na prática, não conseguiu avançar até hoje. Óbvio que tem questões específicas ali que precisam ser repensadas, né? Mas, enfim, é um esforço de reconstrução, né? A verdade é essa, e repensando à luz da realidade que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, com a mudança do modelo de produção. Oi, eu quero convidar você que nos assiste, que nos acompanha, a curtir o canal, a compartilhar, a repensar sua cidade, olhar todos os parâmetros que nós discutimos aqui, outros tantos que não discutimos, e você trazer, envolver-se na política. Eu acho que a política é uma ciência nobre, cidade, de um mundo onde o ser humano interage, e a nossa responsabilidade nos próximos dias é tamanha. Escolha com consciência, não só o prefeito, mas o seu vereador, porque a Câmara de Vereadores é uma Câmara organizada que auxilia o prefeito, que fiscaliza o prefeito, que ajuda a coordenar a sua cidade. Rubens, agradecer você que é parte, né, um dos nossos artilheiros do Globaliza de final de semana, e vez por outra faz aqui um trabalho solo com a gente. Muito obrigado pela tua participação. Eu queria deixar agora o espaço final para suas considerações e você fazer o teu resumo aí, somente dessa véspera de eleição. Fábio, eu que agradeço o convite, trazer aqui para você e para quem acompanha o Globaliza algumas reflexões, né?
reflexões de quem circulou muito, circula nessa cidade, que eu nasci, cresci, amo, e, quanto cidadão, trazer efetivamente contribuições que podem parecer pontuais, mas elas estão interligadas no todo da nossa cidade. Eu quero trazer aqui nessa nossa conversa. Dizer que sonhar não custa nada, já, né, imortalizada aí, canção popular brasileira. Dizer a você que o canal presta um trabalho importante para que a gente traga aqui nossa contribuição de alguns pontos, porque nós temos tantos outros pontos, e dizer que menos é mais, né? Menos é mais. A gente manter aí a vida e tendo o eixo fundamental do ser humano, de uma cidade que ela possa mitigar, reduzir suas tensões, estabelecer um convívio harmonioso entre as pessoas, e principalmente pós-pandemia, né? Nós precisamos de um olhar humano, um olhar atento, poder caminhar em nossa cidade e no seu dia a dia e saber que é onde nós nascemos, crescemos, vivemos ou escolhemos para viver. Então, eu deixo aqui essas contribuições aqui para você, para quem nos acompanha aqui no canal Globaliza e para aqueles, uma vez disputando a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro ou para a Câmara dos Vereadores, possam auscultar, né? E, quem sabe, abraçar algumas dessas propostas ou todas elas e efetivamente implementá-las. Fica aqui um abraço a você. Muito obrigado mais uma vez. Então, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Comente, interaja, faça seus comentários. Comente quais os pontos que você acha que na sua cidade você pode sugerir para o seu vereador, para o seu prefeito. Bom, a todos, uma boa semana. Até a próxima.